Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos, deixem a Bíblia aberta. Livro de 1 Reis, capítulo 20. Existe algum medo, confia nele, o seu segredo está seguro. Desabafe pra ele, conte pra ele te entende. Pra você marcou uma rota, tem a chave da resposta do teu futuro. Lembra agora o motivo pra sorrir. Você é o próprio filho, ele ofertou. Muitos vão parar se você desistir. A você o ministério confiou. Não há mal que nunca passe. Hoje Deus te trouxe aqui. Nos pés dele desabafe. A muralha vai cair. Se o grito não sair, mesmo assim Deus te ouvirá. Se as forças desvaírem, nos braços Deus vai te levar. Quando as luzes se apagam e os amigos se afastam, aí Deus vai se revelar. As calúnias te feriram, fez sangrar seu coração. Hoje Deus te justifica, libera agora o perdão. Passe mais orando, de tudo Deus está cuidando. Ele sempre tem a solução. Aleluia, Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Lembra agora um motivo pra sorrir. Você é o próprio filho, ele ofertou. Muitos vão parar se você desistir. A você o ministério confiou. Não há mal que nunca passe. Hoje Deus te trouxe aqui. Nos pés dele desabafe. A muralha vai cair. Se o grito não sair, mesmo assim Deus te ouvirá. Se as forças retraírem, nos braços Deus vai te levar. Quando as luzes
Glória a Deus. Jesus diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta e desabafa para Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos no livro de 1 Reis, estamos na série de Elias. Estamos gravando agora a nossa live, meu canal do YouTube. Inscreve lá no nosso canal, deixa like no nosso canal, comenta lá no nosso canal em nome de Jesus, para que a nossa pregação não fique parada, para que elas vão para o reino de Deus, para que alcance pessoas em nome de Jesus. 1 Reis. Vamos aprender o propósito de Deus aqui no livro de 1 Reis. Vamos orar, irmãos, para que não seja eu aqui falando de mim, da minha vida, do meu ego, do meu eu, mas que seja Deus falando na palavra, ensinando nós nessa noite. Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor apareça aqui, Deus, no altar da igreja, nos microfones, que o Senhor apareça na minha voz, que o Senhor apareça na minha vida, na minha missão, que eu diminua e que Jesus apareça, Pai, que o Senhor unja a mente e o coração dos irmãos, para que todos venham entender a palavra de Deus, todos saiam com a fé ativada, Pai, que a nossa fé seja ativada, que os irmãos venham entender sua palavra, Pai. Me usa, Pai, de uma maneira simples, de uma maneira que eu venha passar a tua palavra de uma maneira compreensiva, Pai, que aonde ela entrar, as vidas venham entendê-la, Pai. Coloca unção, meu Pai, aqui ao meu redor, coloca graça, Senhor, na frente da igreja, acampa os seus anjos de fogo, com a tua espada de fogo, para livrar os cultos de todo embaraço, impedimento, muralha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalha nessa noite, meu Deus, dentro da tua casa, que através dessa palavra o Senhor cura, liberta, restaura, salva e renova. Damos a ordem para o mundo espiritual, os principados, potestades, demônios, legiões, dentro e fora da igreja, venha dobrar o joelho, porque ao nome de Jesus seja dado honra, glória, majestade e domínio para todos sempre. Amém, graças a Deus. 1 Reis, capítulo 20, vai dizer: guerra entre Acabe e o rei da Síria. Vai dizer: Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, 32 reis, cavalos, carro havia com ele. Subiu e cercou a Samaria, pelejou contra ela, enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Beni-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres, os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Os 5. Tornara a vir um mensageiro e dizera: assim fala Beni-Hadad, dizendo: ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar tua prata, teu ouro, tuas mulheres, teus filhos. Todavia, amanhã a esta hora, enviarei meu servo a ti, esquadrinharão tua casa, a casa de teu servo, a dizer que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então, o 7, o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como esse busco mal, pois enviará a mim por minhas mulheres, meus filhos, pela minha prata, meu ouro, e não o neguei. E todos os anciãos
todo o povo lhe dissera: não lhe dê ouvido, nem com fitas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. Foram os mensageiros, lhe tornaram com essa resposta. Então, irmãos, que nós venhamos aprender aqui, que o inimigo, ele sempre quer nos deixar amedrontado. Ele sempre bate de frente com nós, vindo com toda a fúria dele, com toda a força dele, e muitas vezes ele quer que nós sujeitamos ao que ele quer de nós. O rei da Síria, ele representa o inimigo para nós hoje aqui nessa noite. O rei Acabe representava a nação de Deus, era o povo de Deus. Porém, Acabe tinha que confiar era no socorro de Deus. Acabe tinha que sujeitar era ao socorro de Deus, ao governo de Deus. Não era ao do rei da Síria. Mas nós vemos que Acabe, ele falhou nessa palavra. Quando o rei manda o mensageiro dele dizendo que ele quer as mulheres de Israel, que ele quer os filhos de Israel, que ele quer a prata de Israel, que ele quer o ouro, e que ele cercou a Samaria, ali a cidade de Israel. Então o rei Acabe, ele fica com temor e ele sujeita, porque era 32 e havia com ele 32 reis. Era mais pessoas aliadas com o rei da Síria do que com o povo de Deus. Então, ali Acabe, ele sente na carne o medo, a fraqueza, e ele perde ali o controle de que é Deus que cuida de nós e de que o nosso socorro, irmão, vem do Senhor. Então, quantas vezes isso não acontece na nossa vida pessoal aqui na terra? Às vezes o inimigo está batendo tão forte em nós, nós falamos: eu vou me entregar agora, eu não aguento mais essa guerra, eu estou cansada e eu vou submeter a essa guerra espiritual. Mas é nessa hora que nós temos que confiar nas estratégias de Deus. Porque quanto mais você se render para o diabo, mais ele vai te escravizar. O diabo não é bom. Quem é bom é Deus. Acabe manda responder para ele que ele vai submeter. Pode vir que eu vou dar minhas mulheres, vou dar meus filhos, vou dar meu ouro, vou dar minha prata. Pois agora que ele viu que Acabe submete a ele, é que ele diz que vai partir mais para cima e tudo que é teu eu vou pegar. É assim que o diabo faz com o homem, a mulher, jovem, criança, adolescente, que se rende a ele. Você pensa que você vai ter descanso na mão do diabo? Você pensa que o diabo vai te dar paz? Qual é o propósito de Satanás? Matar, roubar e destruir. Por isso que eu e você não pode sair da presença de Deus. Nós não podemos sair debaixo das asas do Onipotente. Por quê? Porque quanto mais você se render para o inimigo, mais ele vai bater forte na tua vida, até o ponto dele tirar a tua alma. Mas a palavra diz que Acabe foi bonzinho, falou: pode vir, eu vou entregar minhas mulheres, meus filhos, meu ouro e minha prata. Só que filho é a herança do Senhor. A mulher também é Deus que prepara o casamento. O ouro também, a prata, é providência de Deus. Então ele deveria confiar em Deus, que é Deus que deu,
E Deus deu, e o diabo não tem poder de já chegar passando a mão naquilo que é seu, naquilo que é meu. Mas como o rei estava atemorizado, com medo, o rei diz, pode vir que eu entrego. Mas ele pensou que ele ia entregar e ter a paz. Não. Qual foi a notícia que ele manda para o rei? Olha o que o rei diz. E disse-lhe, versículo 2: e enviou à cidade mensageiro a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe assim, diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres, os melhores de teus filhos são meus. Olha como o inimigo, ele é furioso. Ele diz que os melhores é dele. Como Satanás é orgulhoso, como que o diabo é soberbo, como que o inimigo, ele olha para mim, para você aqui na terra, e ele fala, você é minha, e se eu vou ir para o inferno, você também vai ir, você não vai conseguir ficar firme com Deus, você não vai conseguir ter nada, porque tudo teu é meu. E ele parte para cima de nós assim. Quais são as nossas guerras hoje? Muitas vezes é uma guerra no casamento, é uma guerra na igreja, é uma guerra na família, é uma guerra na saúde. Já percebeu que tem gente que a guerra dele é sempre na saúde? Ele tem tudo, mas ele anda sempre doente. Tem gente que é no casamento, tem tudo, mas o casamento não vai bem. Tem gente que é no ministério, ele está ali sempre lutando para tirar as almas da igreja. Cada um de nós, o diabo bate com força e fala, nessa área você não vai. Mas, se eu e você é um Davi, nós vemos que quando Golias bateu de frente com a nação, Davi se levantou. Por que Davi se levantou? Porque Davi desabafava com Deus. Foi como foi louvado, Davi tinha intimidade. Se você desabafa com Deus, você tem intimidade com Deus, o capeta não te vence aqui na terra não. Porque quem ora, quem jejua, ele tem estratégia espiritual. Irmão, e as bênçãos primeiro é liberada no céu. Depois que ela se materializa, o diabo, ele é espírito. E ele sabe quando Deus vai materializar algo na tua vida aqui na terra. Porque primeiro é lá em cima. É dada a hora bacana, a ordem é dada lá em cima. E quando a ordem é dada lá em cima, o diabo vê. Por isso que nós vemos que quando Daniel orava 21 dias, ele quis parar a oração de Daniel 21 dias. Porque a ordem é lá em cima. Você não pode parar as guerras aqui na terra. Não está dando certo aqui na terra? Continue batendo na porta do céu. Bate até a ordem lá em cima. Porque o diabo não pode amarrar as mãos de Deus. Chegou a hora de vencer. Vence quem está buscando, quem está batendo e quem está pedindo. E eles têm que submeter. Então Acabe não tinha muita fé. Acabe não tinha muito compromisso com a palavra de Deus. Por isso que Acabe se entregou e falou, pode vir. Dou minhas mulheres, dou meus filhos, dou minha prata e dou meu ouro. Pode vir. E quando eu e você não tem muita fé, que nós recebemos uma ameaça do cão, nós falamos, pode vir que eu não tenho mais força. Eu não vou aguentar lutar essa causa. Mas que nessa noite eu e você não venha deixar ele entrar na nossa vida. Não venha deixar ele entrar na nossa casa, nossa família. Não venha deixar ele entrar nas nossas finanças, naquilo que Deus deu para nós, que ele venha bater em retirada. Em nome de Jesus, a palavra disse, versículo 3.
E disse-lhe assim, diz Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meu, tuas mulheres, os melhores de teus filhos são meu. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, rei meu Senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Então ele se entregou a nação, entregou tudo que era dele. Foi aí que o rei partiu mais para cima. Se você entregar os pontos, irmão, aí que ele vai tomar de conta da nossa vida mesmo. Então não se entregue. Ore, cante, vem para a igreja, caminhe para a presença de Deus. Mesmo cansado, mesmo triste, não se entrega. Porque se você se entregar, acabou. Agora ele vai tomar de conta do teu sonho e tudo que é teu. Os 5, tornar a vir os mensageiros. Agora que ele manda mais mensagem mesmo e disseram. Assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu mandei dizer que tu me has de dar sua prata, o ouro, mulher e teus filhos. Então por que quando você está andando com Deus vem a prova? É para ver se você vai parar. Por que muitas vezes você está na igreja e você fica doente? Às vezes você está na igreja, seu casamento começa a entrar em crise. Às vezes você está na igreja, as finanças param. O ministério muitas vezes não rende. Por que vem a prova? O diabo está lutando no mundo espiritual para ver tua destruição. E ele vê que eu e você para, aí ele bate palma, ele fala, agora eu vou mandar um laço mais forte. Agora eu vou laçar de vez a vida dela. É por isso que não pode parar, irmãos. Não pare. Seja qual for a circunstância. Porque se você parar, no período que você está parando, temendo a ele não tem dó de sua alma, não. Ele não tem dó de sua família, não. Ele não tem dó de sua nação. Ele não tem dó de seu ministério, não. Não dê descanso para o diabo. O diabo é espírito. Então ele mandou um recado para ver se Acabe temia ele. E Acabe temeu. Acabe chamou ele de rei, meu senhor. Glória a Deus. Mas sabe quem é o nosso rei, o nosso Senhor? É o Senhor Jesus. Nós devemos temer é o Senhor Jesus. Não é a afronta de Satanás, não. Não é ser aquele crente mimado, aquela crente mimada, não. Vai para a igreja mesmo doente. Nós esteve aqui na igreja de Ribeirão, minha irmã com um tumor na cabeça, um tumor mortal, onde era para ela estar deitada, era numa cama no dia de culto, nem trabalhar e nem vir para a igreja. Minha irmã enfrentou um tumor, sentadinha na porta da igreja. Quando ela andava nas ruas, o diabo dizia, você já vai morrer, para que você está indo trabalhar? Para que você está indo para a igreja? E ela veio, Deus diz, o tumor da minha irmã, ele não evolui na cabeça dela. Glória a Deus, aleluia. Até os médicos falaram, nós não tem coragem de mexer em sua cabeça, porque vai dar morte. E aquele tumor não evoluiu, porque ela desafiou o inferno. Ela disse, Satanás, eu vou trabalhar com tumor. Satanás, eu vou para a igreja. E se Deus me levar, eu vou ir direto para a glória. Quem vai perder é você, porque eu vou morrer. E preciosa é a morte do salvo. Glória a Deus, aleluia. Não pare para Satanás, irmão, irmã. Não pare. Porque se você parar, ele não tem dó de sua casa, seu ministério, sua família. Nada que é teu. Agora ele viu que o rei não tinha fé que Davi tinha, não tinha fé de Elias. Ele falou, já que tu temeu, se prepara porque eu vou mandar mensageiro. Olha o versículo 5. Tornou a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te mandei dizer que tu me há de dar prata, ouro, tuas mulheres e teus filhos, todavia amanhã, a essas horas,
Enviarei agora os meus servos. Agora não vai mandar mensageiro mais não. Agora é os meus servos. Os meus servos há de ser que tudo que for aprazível aos nossos olhos, meterão nas mãos e o levarão. Então, o mal não tem pena de mim e pena de você. Nós só vai estar protegidos se nós estiver debaixo da sombra do Onipotente. Onde a Bíblia diz que 1000 vai cair do teu lado, 10 à tua direita, mas tu não será atingido. Então o rei de Israel agora ele ficou mais triste, porque ele falou, poxa, eu falei para ele, que ele pode vir, leva as mulheres, leva os filhos, leva o ouro e a prata. E agora ele me dá essa afronta. Aí ele manda chamar agora o povo de Israel, os anciãos. E diz, notai agora e vede como esse busca o mal. Pois enviaram a mim minhas mulheres, meus filhos, pela minha prata, meu ouro. E não neguei, eu disse que eu dou tudo o que ele quer. Porém ele me manda mensagem que ele vai vir mais forte e levar tudo o que achar agradável aos olhos dele. É isso que eu e você quer na nossa vida? Que o inimigo vem e passa a mão em tudo? Não. Nós não queremos isso. Mas se você não quer isso, sirva a Deus. Não dê descanso para suas pernas. Quando Deus te despertar nas madrugadas, mesmo deitado, fale com Ele. Leve esse mundo a sério. Busca a Deus nessa terra. Porque o inimigo, ele, irmão, ele passa a mão naquilo que é de homem e mulher relaxado. Como ele fez com Acabe, ele continua vivo, ele faz com as pessoas também nos dias de hoje. Glória a Deus. Quantas pessoas que um dia conheceu Jesus, que era homem, mulher, fogo, tocha nas mãos de Deus, hoje está apagado. E o diabo preparando só laço na vida deles, na vida delas. Por causa, como que aconteceu isso? Foram as guerras, as lutas, que você parou para descansar na prova, achando que ele ia te deixar parado. Mas ele não deixa, ele investe mais pesado. Aí a Bíblia vai dizendo que Acabe chama os anciãos, o povo, diz, o povo falou, Acabe não deu ouvido, nem consinta. Pelo que diz os mensageiros do Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isso não posso fazer. Foram os mensageiros e lhe tornaram com essa resposta. Então, o que ele fez naquele momento de dor e de angústia? Ele chamou os anciãos da nação dele, reuniu e conversou. Por isso você e eu tem que ter irmãos, irmãs, amigos e amigas. Nós precisamos de companheiro, companheira. Que vai ter momento na nossa vida que nós não vai vencer sozinho. Por isso você tem que ter uma igreja. Você tem que ser uma pessoa ativa dentro daquela igreja. Porque vai ter luta. Você vai precisar chegar no pastor, na pastora, nas irmãs, nos irmãos, no amigo, na amiga. E hoje em dia as pessoas só pensam neles. Não frequentam a igreja. Aí quando tem uma guerra, bate na porta do pastor, da pastora, querendo, naquele desespero, que o pastor, a pastora põe a mão na guerra deles. E muitas vezes, irmão, os irmãos não põem a mão. Sim. Por quê? Porque você está sendo justo. Porque quando a pessoa está bem, ele não quer nada de companheirismo com ninguém. Ele não quer nada com a igreja. E na hora que ele está com a guerra, ele quer correr atrás do ungido e da ungida. O ungido e a ungida, ele tem dono. Ela tem dono. E o ungido e a ungida, se Deus falar para ele, põe a mão, ele vai pôr.
Nunca sai irmão e irmã pôr a mão no problema de todo mundo, não. Você tem dono. Se Deus falar eu permito, você põe. Se Deus falar eu não permito, não põe. Se você pôr sem a permissão de Deus, você vai pagar o preço. Então, por isso nós temos que ter companheirismo. Antes eu pusia minha mão em todo mundo. Hoje eu já não faço mais isso. Agora eu só coloco minha mão se Deus mandar eu pôr. Por quê? Porque se você quer a bênção, ande no meio da bênção. Se você fica aí servindo o inimigo, na hora que o inimigo te ataca, aí você vai correr atrás de quem está na bênção, está errado. Então tem que andar na bênção para ter a bênção. Então o que ele faz? Aí ele vai e compartilha com os irmãos anciãos. Eles te dão conselho para que ele não submeta ao que o rei está querendo da nação. E assim, irmão, quando você está andando com os irmãos, as irmãs de Deus, elas vão te dar força. Uma brasa, junto com outros braseiros, ela acende. Eu e você é brasa de Deus. Você tirar da presença de Deus, você se apaga. Mas se na presença de Deus, você está aceso. Um dá força para o outro. E a bênção de um é de todos, no nome de Jesus. Então, o que acontece aqui, a palavra vai dizer que o 10, Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me faça os Deus. E outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Agora ele se levantou mais furioso, porque agora os anciãos dizem: não submete. Não dá ouvido a ele, não confida, porque nós temos um Deus. A nossa nação tem um Deus. E quando você fala para o diabo: eu não vou me submeter ao que você quer, aí agora a guerra espiritual decretada contra eu e você. Mas a Bíblia vai dizer que a guerra nossa, nós já tem quem luta por ela. É o Senhor dos exércitos, é os anjos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos legiões e legiões de anjos. Se for preciso Deus levantar eles para lutar por nós, Deus vai levantar. Então, ele decretou que os deuses dele iam agora bater de firme. Porém, o 11, o rei de Israel, respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge com aquele que se desfinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando bebendo, ele e os reis nas tendas, disse o seu servo: ponde-vos em ordem contra a cidade. Então ele já estava bebendo, comemorando a vitória. O diabo, usando aqueles homens, irmão, estava comemorando que eles iam destruir com aquela nação, porque eles tinham 32 reis, junto aliado. Nós sabemos que o diabo, ele tem legião e legião contra eu e você. Se você olhasse com os olhos espirituais para a atmosfera, agora você ia ver tantos demônios levando maldição para um, para outro. São unidos. O reino espiritual tem hierarquia. Eles é unido para destruir cidades, família, igrejas, casamento. Se o mal se une para destruir, nós os cristãos também devemos se unir para destruir as fortalezas do diabo. Só que tem um detalhe: quando eles estão comemorando o 13, eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje eu entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E disse a Acabe: por quem ele diz? Assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes,
das providências, e diz: quem começará a peleja? Disse tu. Enquanto, irmão, eles comemoravam, vem um profeta. Vem a providência de Deus. E Deus diz: não vai acontecer como o inimigo está falando. Os moços que são pouco, vai começar por tu, Acabe, e os jovens. Através de vocês, vocês vão vencer essa multidão de inimigos. Por isso, irmão, nunca desvalorize o que é pouco na tua vida. Nunca desvalorize as coisas pequenas. Que nas coisas pequenas nós aprendemos. Ali está as estratégias de Deus. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Aqui Acabe vai vencer com pouco, com jovem, diante de multidões. Deus sempre vai ter uma providência para mim e para você. Mas muitas vezes a providência não vai estar muitas vezes no meio da multidão. Vai estar no meio dos pequenos. E você tem que aceitar a estratégia de Deus. E aqui eles vão vencer com o jovem, o próprio Acabe, lutando com os jovens. Ó, o 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias, foram 232. Depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo, embriagando nas tendas. Ele, os reis, 32 reis que os ajudavam, multidão contra 7.000. Mas, quando Deus está na causa, muitas vezes Deus não precisa de uma multidão. Ele só precisa de 7.000 para destruir um exército do diabo. E nessa noite, o mesmo Deus que foi lá com eles no passado, Ele está aqui com nós. No meio desse pouquinho, desse pequeno rebanho. E através das estratégias de Deus, do pouquinho, nós vamos vencer os gigantes, igual Davi, que era pequenininho, o menor da casa. Salva uma nação, vence um gigante, e é glorificado o nome do Senhor sobre a vida do rei Davi. Deus trabalha assim. Às vezes você pensa que Deus começa com você lá de cima, lá no meio da multidão. Não. Muitas vezes Deus começa com você no primeiro degrau, para depois você chegar no 10. Mas hoje em dia, nós vemos muitos que eles já querem começar de 10 para baixo. E não é assim. É de 0 para cima. Deus começa do baixo para cima. E Deus começou do nada ali com aqueles jovens. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele estava comemorando, bebendo, achando que tinha 32 reis, que eles podiam tocar naquilo que era a promessa de Deus. Muitas vezes o diabo olha para mim e para você e comemora a nossa desgraça na terra. Mas não sabe que eu e você é promessa de Deus. Não sabe que eu e você é relíquia de Deus. Não sabe que eu e você é menina dos olhos de Deus. Se valorize, irmãos. Se valoriza. Você é valor do sangue de Jesus. Se você está aqui na terra, porque Deus tem um plano na tua vida. Não é a multidão, não é o diabo, não é os problemas que tem que tirar o brilho dos teus olhos. Mas se valorize. E ali, o 18, ele diz: ainda que para paz saísse, tomai os vivos, e ainda que a peleja saísse, vivos os tomai.
19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército seguia. E eles feriram cada um o seu homem, o sírio. Fugira, Israel perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou os cavalos com alguns cavaleiros. Resumindo, eles, irmão, venceu. Eles venceu aqueles reis, 32 reis, venceu esse rei da Síria. Esse rei foi humilhado. E quando ele foi humilhado, o versículo 25. E numera outros exércitos com o exército que caiu de ti, cavalo com aqueles cavalos, carro com aqueles carros, pelejemos com eles em campo raso. E ali eles zombavam, eles diziam que eles iam vencer. E ali, na verdade, quem prevaleceu foi Israel. O povo de Deus foi que foi prevalecendo. E quando eles estavam humilhados, o 31, então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, saco aos lombos, corda às cabeças, saiamos ao rei de Israel, pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos e corda, cabeças, vieram ao rei de Israel e disseram: diz teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. E aqui, depois que ele estava derrotado, eles quis se unir ao povo de Deus, ao rei de Israel. Não era para o rei ter misericórdia, era para ele ser justo. Porque, irmão, com o inimigo a gente não tem misericórdia, inimigo a gente é justo. Você nunca vai unir com a pessoa que te maltratou, te perseguiu, te feriu, quer teu fim. Você vai respeitar aquela pessoa, vai perdoar ela, ela vai viver o caminho dela e você vai viver o seu. E Acabe foi misericordioso com quem queria destruir ele. E Deus mandou um profeta, mandou um recado para ele, que assim como ele fez, ele não deveria ter agido assim. Ele deveria ser justo com eles, porque eles quis destruir a nação dele. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós quer ter misericórdia, nós quer unir com as pessoas que quando viu você lá, pagando o preço, apanhando, não fez nada por você. Elas que se assentem na mesa e contemplem tua vitória. Mas não se una com quem quando você precisou delas, elas não te ajudou. E assim Deus mandou um recado para Acabe. Mas Acabe, esses daí não é irmãos seus não, é inimigo, é adversário. Não é para ter misericórdia, é para ser justo com eles. E sabe o que vai acontecer com Acabe? O versículo 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso, indignado, e veio a Samaria. Então o castigo veio. Lá no capítulo 22 vai vir sobre a vida de Acabe. Porque você tem que ser amigo de quem é seu amigo. Quem quer sua destruição, quem não te ajuda, deixa ele caminhar o caminho dele, você caminha o seu. Se ele está derrotado, ele vem disfarçado de amigo, ele não é seu amigo. Ele está vindo porque ele está na prova, como o rei vem. O rei, ele não venceu, então ele vem dizendo: eu sou seu irmão. Mas mentira, antes ele estava debochando que ele ia destruir aquela nação. E Acabe foi ter penas dele, vai pagar com a própria vida. É aquilo que eu disse. Cuidado. Lembra das pessoas que te ajudou quando você estava na guerra? Essas são suas amigas. Essas são seus amigos. Lembra das pessoas que quando você estava na guerra,
riu de você, humilhou, não te ajudou, eles não são seus amigos. Deixa eles. Amigo é aquele que te ajuda na angústia, na prova. Então, irmão, o rei vai pagar com a vida dele. Essa própria nação vai destruir ele lá na frente. Porque a gente não pode ter sentimento de misericórdia com o inimigo. O inimigo é justo. Trata eles com a justiça de Deus. Então a palavra vai dizer: e disse ele à cidade que meu pai tomou de teu pai, as restituirei, faz para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu a Acabe: te deixarei com essas alianças. E fez com ele aliança e os deixou ir. Não era para ter feito aliança com aquele povo que queria destruir ele. Lembra de Davi? Davi não quis mais aliança com Saul. Davi cada vez fugiu. Fugir da aparência do mal. Quando você sabe que o diabo usou alguém tanto para te destruir, você não vai mais querer uma aliança com aquela pessoa. Você não quer. Você vai perdoar porque o perdão é 77 vezes. Você vai perdoar, Deus, que a alma dessa pessoa seja salva. Ela seja liberta. Mas aliança se faz com pessoas do bem. E não com pessoas do mal. E Acabe fez errado. Fez aliança. O 36, e ele lhe diz: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim um leão te ferirá. Como dele se apartou o leão e encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: ora, fere-me. Feriu aquele homem, ferindo-o, vulnerando. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei num caminho, disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando, o rei chamou ele ao rei e disse: teu servo saiu no meio da peleja. Eis que, desviando-se o homem, me trouxe outro homem e diz: guarda-me esse homem. Se vier faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagará um talento de prata. 40, estou terminando, irmão. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe diz: esta é a tua sentença, tu mesmo pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sob seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição. Deus queria destruir com os inimigos de Acabe, mas Acabe quis poupar o inimigo. E muitas vezes, irmão, Deus quer usar de justiça com a pessoa, e nós quer usar de misericórdia. Por isso que eu falo para você: não ponha a tua mão na guerra de todo mundo. Porque às vezes Deus quer descer justiça naquela pessoa, e você quer descer misericórdia. E ali, você pôr na mão, a consequência vem para você. Agora Acabe vai ser destruído, porque Deus queria destruir aquele povo. Porque aquele povo era zombador, perseguidor, zombou do próprio Deus, e zombou da nação de Deus. Então Deus queria destruir, mas ele queria poupar. E Acabe fica desgostoso. E muitas vezes nós pomos nossas mãos nas guerras que não é para colocar, e vem uma angústia na nossa alma, vem uma tristeza na nossa alma, vem um desgosto. Por quê? Porque ali Deus quer tratar, Deus quer pôr a mão, Deus quer consertar, e nós estamos orando para Deus ter pena, ter dó, mas não é assim. Tem que ser da maneira de Deus. Então Acabe volta desgostoso, porque o profeta vem e fala: não era para você fazer aliança com um homem que eu queria destruir. Então por isso, está vendo o valor do companheirismo, o valor da amizade, o valor, irmão,
de nós ser amigos, deixar as portas abertas onde nós passa, não sair falando das pessoas que ajudam a gente, não virar inimigo das pessoas que querem o seu bem. Porque se Deus querer destruir aquela pessoa e você for interferir, a bomba estoura pro seu lado também. Então que nessa noite, para que lição serviu o capítulo 1 de 1 Reis 20? Serviu para você confiar em Deus, não se entregar aos pontos, e serviu para você entender que quem zomba e brinca de Deus tem a fatura aqui na terra. A colheita é aqui mesmo. E quando essa pessoa estiver colhendo, eu e você tem que ter cuidado com as nossas mãos. É por isso que aqui a igreja esse ano será um ano de campanha pelas mãos. Para Deus restituir as minhas energias. Que eu possa pôr minhas energias no que é correto. No que é certo. Porque quando a igreja começou, eu pus as minhas mãos em todo mundo e eu paguei um preço. De vazio, de solidão, de angústia na minha alma, onde não tinha descanso e paz. Mas agora, aprendendo a pôr as mãos no que é justo e no que é correto. E que você saia daqui dessa mesma maneira. Se valorize, ore, desabafe com Deus. Não entra em guerra que não é para ser sua. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe os irmãos do nosso canal, em nome de Jesus, e abençoe a palavra aqui na igreja, em nome de Jesus. Oh, graças.